Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Temos hoje aqui com o Dr. Lucas Escardo, que é médico neurologista. O Dr. Lucas, ele tem residência, mestrado, doutorado pela Unicamp e é membro da Liga Brasileira de Epilepsia e da Young Epilepsy Section da ELAI. Lucas, primeiramente, bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade. E a ideia é discutir com você a respeito da epilepsia refratária. Perfeito, João. Eu agradeço mais uma vez, é sempre um prazer. Ótimo. Bom, já discutimos aí num outro conteúdo, obviamente, a primeira coisa para se falar em epilepsia refratária é entender a epilepsia, entender o diagnóstico, as opções de tratamento, né? Mas quando é que a gente diz que um paciente tem uma epilepsia que é refratária? Certo? Epilepsia refratária ou epilepsia fármaco-resistente é aquele paciente que usou duas medicações adequadas para a epilepsia dele, que ele tolerou bem, que tem doses adequadas e que com essas duas medicações o paciente não teve controle das crises. Então, esse é um paciente que tem epilepsia refratária. Ótimo. Ah, Você chegou a definir também, queria que você me falasse de novo, sobre a epilepsia pseudo-refratária. O que seria? Então, a pseudo-refratariedade é um conceito que envolve aquele paciente que parece refratário, mas não é. Então, assim, a principal causa de pseudo-refratariedade é a má adesão, né, separadamente. Mas existem outras causas de pseudo-refratariedade que as pessoas esquecem. Então, por exemplo, uma delas é transtorno de humor, né, alterações psiquiátricas. Então, tem vários pacientes que, por exemplo, têm depressão e não é tratada, e eles não vão controlar simplesmente porque a depressão não tratou. Não é que a depressão é a causa da epilepsia, mas se ele tem epilepsia e tem depressão, muitas vezes os remédios não funcionam porque a depressão ou a ansiedade está ativa. Um outro exemplo que eu acho que eu nem comentei da outra vez, que também pode entrar como pseudo-refratariedade, é a apneia do sono. Então, às vezes o paciente é obeso, ele tem apneia do sono, ele já não dorme bem, né? Às vezes uma apneia muito grave, e aí, assim, sem sono adequado, sem crise controlada. Você trata a apneia do sono, a crise desaparece. Obviamente, você está dando medicação, tudo, mas a medicação não está funcionando porque tem esses outros fatores que atrapalham o funcionamento do remédio. Tá ótimo. Bom, e as definições elas não são à toa, né? Quer dizer, existe um motivo para você falar, olha, depois que usou duas medicações e não respondeu, ela é refratária. Basicamente, na epilepsia existe uma série de medicamentos que podem ser utilizados, mas a definição, o motivo é, acho que até meio implícito no sentido de que, olha, você usou uma não funcionou, usou uma segunda não funcionou, você vai usar uma terceira, a chance disso responder diminui muito, né? Ou seja, baixa, aí você tem que talvez mudar a sua linha de raciocínio aí de tratamento, né? O que muda quando você define uma epilepsia como refratária? Quer dizer, que tipo de abordagem que você vai fazer na epilepsia refratária que você não faria numa epilepsia bem controlada? Perfeito. A definição de epilepsia refratária é principalmente útil assim, para os pacientes que têm uma epilepsia focal, né? Porque assim, os pacientes com epilepsia generalizada, você vai ter que tentar ajustar a medicação de alguma forma e ver se consegue, né, adicionar talvez uma terceira, mudar alguma coisa no esquema, procurar pseudo-refratariedade. Mas para as focais, uma possibilidade é a investigação e o tratamento cirúrgico, né? Então, assim, acho que eu passo os vídeos todos falando só de números e probabilidades, né? Mas, assim, falando de novo em números, assim, até para corroborar o que você acabou de falar e para entender. Tem um trabalho de um epileptologista inglês muito famoso, que chama Martin Broad, né? Ele publicou em 2018 no JAMA, e ele mostra o seguinte: quando eu tenho duas medicações, assim, a primeira medicação 50% responde. Quando eu tenho uma segunda medicação, mais 15% responde. Então, com duas medicações, eu tenho 65%, 2/3 dos pacientes respondendo. A chance de eu controlar com a terceira medicação aumenta em 5% e a quarta 1,5%. Então, assim, a definição de epilepsia refratária vem justamente porque a probabilidade cai muito, né? A chance de controle cai muito com essas duas. E aí, por outro lado, vamos supor, usei medicações, meu paciente é refratário. Pensando só agora em pacientes que não respondem ao remédio, qual que é a chance desse paciente ficar controlado com a cirurgia? Por volta de 70%. Então, assim, desses pacientes que as outras terapias não funcionaram, a cirurgia de cada 10, 7 vão ficar sem crise. E os 3 que restaram, em geral, reduz bastante. Então, assim, a ideia de definir epilepsia refratária é justamente poder propor tratamento adequado e que esses pacientes fiquem livres de crises no fim das contas. Bom,
já citou que ela é muito mais, esse diagnóstico é muito mais importante para paciente que tem uma epilepsia refratária focal do que uma generalizada, né? No caso de uma generalizada, no fundo, é um diagnóstico que você sabe que a pessoa tem, você vai tentar controlar, não necessariamente você vai controlar, e aí serão aquelas crises, aquelas pessoas que você sabe que tem crises frequentes e que, no fundo, você vai gerenciar o problema, né? Você talvez não vá ter um controle tão grande da doença. É uma possibilidade. Assim, só um parênteses nisso, que por sorte eu citei os 70%, mas as generalizadas em geral controlam mais fácil. Então 80 a 90% a gente consegue controlar com medicação. Mas se não conseguir controlar, aí sim, aí você vai ter que tentar gerenciar isso de outras formas, porque assim, não dá para operar. E aí talvez você tenha que... Alguns dá para tentar algum outro tratamento, mas em geral realmente é um caso mais difícil. Tá, ou seja, a maior parte dos pacientes com epilepsia refratária tem uma epilepsia focal. Isso Tá. mesmo. E aí as opções de tratamento, Bom, saindo do campo da medicação, assim, aqui na medicação mesmo, só um ponto, tem uma medicação nova, né, que por problemas logísticos não chegou no Brasil ainda, que chama cenobamato, que é a primeira medicação assim, o primeiro remédio sério para epilepsia de 1835, que é o brometo de potássio. E tem quase 200 anos de história de epilepsia, é o primeiro remédio que superou os outros. Então, assim, chegando no Brasil, ou às vezes a gente pede para importar, é uma possibilidade, se os remédios falham. Mas, assim, se esquecendo o cenobamato, então a terapia mais famosa, em geral mais eficaz, é a cirurgia, né? E aí o paciente, a gente tem que garantir que a cirurgia possa ser eficaz e possa ser segura, né? Então, às vezes o paciente fica com medo de operar e tudo mais. Na prática, a gente sabe já há muito tempo que os pacientes que têm indicação de operar e não operam morrem muito mais, né? Então, primeiro é a cirurgia. Outra possibilidade é a dieta cetogênica, que é uma dieta rica em gordura, principalmente em criança. Dá para tentar em adulto, embora em geral o adulto é mais difícil porque é uma restrição alimentar, né? Então, assim, o adulto às vezes não quer fazer e tudo mais, mas é uma possibilidade. Tem outras coisas também, então, o controle da pseudorefratariedade, igual eu já falei. E tem umas terapias, assim, que tem uma eficácia intermediária quando as outras todas já não funcionaram. Por exemplo, tem um dispositivo que chama VNS, né? E aí o VNS, às vezes, a gente usa quando não tem indicação de cirurgia, quando as medicações não funcionaram, quando as outras terapias não funcionaram. E o VNS reduz a frequência de crises aí em 50% a 60%. Né? Então, tem outras terapias, assim, mais... até paliativas, eu diria, que dá para tentar. E, obviamente, tem terapias em desenvolvimento. Mas das principais, assim, eu acho que é a cirurgia, a cetogênica, e são as duas mais comuns, assim, para tentar mesmo controlar as crises. ótimo. Bom, considerando a cirurgia, pelo que eu entendo, seria a primeira opção de tratamento para aqueles que possam eventualmente ter indicação de cirúrgica, porque tem casos que não tem como controlar, como fazer uma cirurgia para controlar aquilo, né? Então, se tem Exatamente. indicação de cirurgia, essa seria a primeira linha de tratamento, né? O que é feito em termos de cirurgia para epilepsia? Isso vai depender muito da epilepsia que a gente está falando, mas, em geral, a ideia, nas focais, é você ir lá e ressecar e tirar o foco, né? Aquela parte do cérebro que está gerando a crise. É que aqui tem dois pontos. Um ponto é em relação que as pessoas costumam ter medo, e é claro, assim, né? A gente está falando da neurocirurgia, embora para os cirurgiões, a maior parte das cirurgias é muito simples, assim, para os neurocirurgiões, mas são cirurgias muito seguras. E a segunda coisa, e até falando em segurança, é que ninguém vai indicar uma cirurgia para um paciente que a gente sabe que tem um alto risco. Então, vou dar um exemplo de uma paciente de hospital universitário. Uma paciente que a cada 10 anos faz estado de mal, né? A cada 10 anos ela vai para UTI, ela faz estado de mal. Assim, acho que a gente nem chegou a comentar, assim, mas ela faz o que chama de estado de mal super refratário. Muito difícil de controlar. Mas, assim, até hoje ela foi passando. E a gente sabe onde está o foco dela e a gente contraindicou a cirurgia. Por quê? Porque está em cima da área motor. Então, se operar ela vai perder força da metade do corpo e provavelmente não vai conseguir mais ter funcionalidade. Então, assim, para a gente fazer uma cirurgia, de novo, tem que ser investigado, garantir que vai ser eficaz e que vai ser seguro. Se a gente não tiver segurança de que vai ser eficaz, ou tiver em alguma região que o dano é muito grande,
né? Não dá para operar o paciente. Ótimo. E aí, até vou fazer uma analogia com os tumores cerebrais, né? Porque normalmente a gente fala, para a maior parte dos tumores, o tumor benigno ou o câncer, que é o tumor maligno, né? E o tumor benigno é aquele que você vai lá e tira e está resolvido o problema, né? No cérebro isso muda muito, porque muitas vezes o tumor é benigno, mas se ele está ali no meio do cérebro, você não consegue chegar lá para tirar ele, e ele vai crescendo e vai gerar danos que vão levar, eventualmente, até a morte da pessoa, né? Quando Perfeito. a gente fala de epilepsia, quer dizer, você vai pensar, pô, não é só a ressecção da área da lesão, mas é aonde que tá, porque como é que você vai chegar até essa lesão? Muitas vezes você não causa dano de tirar, mas você causa dano de chegar até ela, né? Exatamente. Exatamente. Tem lesão que é tecnicamente impossível de tirar, né? Tá. E, quando você faz a ressecção, normalmente você vai ter sequelas por essa retirada, porque de alguma forma cada área do cérebro ele tem uma função específica, e aí você vai talvez danificar isso daí. Isso. Aí, assim, as regiões que normalmente a gente opera são regiões que ou já a região está danificada, vamos falar assim, né? Então você tira e não vai ter uma sequela, ou são regiões que a sequela ela ou B, né? São regiões que a sequela não é evidente. Então, uma coisa estou fazendo meu trabalho, estou ali no dia a dia, continuo conseguindo fazer minhas coisas. A outra coisa é eu colocar a pessoa para fazer uma testagem neuropsicológica rigorosa e falar assim, nossa, será que ele consegue soletrar paralelepípedo de trás para frente, equilibrando numa bola e girando 3 pratos? Provavelmente, se você fizer um teste muito, muito diferente, você vai ver que tem uma alteração. Mas para a pessoa no dia a dia, para ela, isso não faz diferença. Então, o primeiro ponto existem situações que a sequela já está instalada. Aqui não vai fazer diferença. Existe B, situações que a sequela clinicamente ela não é relevante. Então, são regiões que a gente fala que são regiões não eloquentes. E aí dá para operar a pessoa e a pessoa vive muito bem. E tem uma terceira situação, aí essa situação, em geral, a gente conversa com o paciente. Então, vamos supor, coisas como alteração de linguagem e alteração motora, não dá, né? Não dá para operar. Mas vamos supor que o paciente tem uma lesão que é próxima da área visual. E se você operar a visão, ele vai perder parte do campo visual dele. Né? Então, assim, ele enxerga ainda, mas parte do campo vai ficar preto. Aí você tem que sentar com o paciente e conversar, porque aí vai ter que ser caso a caso. Né? Vai ter que ver a preferência do paciente, vai ter que ver a situação. Então, assim, já vi paciente que ficou, a gente fala hemenóptico, né? Os 2 olhos, ele não enxergava a lateral aqui, só que o paciente tinha 15 crises no dia. E a partir do momento que operou, ele não teve crise mais. Né? Então, aí passou a ser pesar o risco-benefício. E, assim, uma coisa que é importante da cirurgia, e que eu comecei a comentar, mas eu acho que é importante frisar, é que os dados da cirurgia de longo prazo mostram redução de mortalidade, que é uma coisa importante, melhora significativa da qualidade de vida. Né? Então, assim, os pacientes, eles ficam melhores com a cirurgia, não tem dúvida, assim. Mas tem todas essas questões, né? Tem que ser, de novo, viável e seguro. Ótimo. Agora, considerando as dificuldades de acesso, de ressecção, quando você descreve a cirurgia, é uma cirurgia que de fato dá bastante medo, né? Mas, por outro lado, você fala que ela é a primeira linha de tratamento da epilepsia refratária. Assim, você já falou que você fala muito de números, né? Mas você tem uma ideia do tipo, olha, das pacientes que são diagnosticadas com epilepsia refratária, quantos deles que têm indicação para ter cirurgia? É difícil dizer assim, porque da cirurgia de epilepsia, a causa mais comum, disparadamente, é o que a gente chama de epilepsia do lobo temporal. Então, a epilepsia do lobo temporal, assim, no mundo inteiro, se eu não me engano, é por volta de 70% das cirurgias. Então, assim, se for lobo temporal, epilepsia do lobo temporal, sem dúvida vai dar para operar. Agora, para outras, aí vai depender de cada etiologia, né? Vai depender de cada causa. Então, por exemplo, tumor. Tumor, assim, sempre que der para operar, você vai operar, né? Porque o problema do tumor já não é nem só a epilepsia, também é o tumor em si. Né? Como você acabou de falar, no sistema nervoso é muito relativo o que é benigno e o que é maligno, no fim das contas. Então, de novo, vai depender muito da causa. Assim, né? Não tem números gerais em relação a isso. Acho que não lembro de ninguém que tenha um número específico para isso. Mas assim, você poderia dizer assim, olha, a maioria dos pacientes com epilepsia refratária vão
ter tratamento cirúrgico, ou a maioria não vai ter tratamento cirúrgico? A maioria vai ter tratamento cirúrgico. A maioria vai ter tratamento cirúrgico. Vai ter Agora, indicação. qual maioria que é assim, realmente eu Não, não... tudo bem, mas vamos dizer, talvez de fato a primeira linha, o que é o carro-chefe, vamos dizer, de tratamento da epilepsia refratária. Exatamente. Tá. Exatamente. Bom, e aí saindo da cirurgia, o outro tratamento que é bastante indicado é a dieta cetogênica, né? Isso. O que é a dieta cetogênica, para começar? A dieta cetogênica é uma dieta que existe um predomínio muito grande de gorduras na dieta. Então, assim, para algumas epilepsias, a gente sabe que o consumo de carboidrato, de açúcar, né, seja na forma de açúcar, de pão, de inhame, o que quer que seja, podem acabar favorecendo das crises ficarem recorrentes. E aí, essa retirada dos açúcares e o aumento da quantidade de gorduras na dieta, e aí tem várias técnicas de dieta cetogênica, para alguns pacientes faz com que as crises reduzam ou para algumas até desapareçam, né? A questão da dieta cetogênica que eu vejo assim é que eu já tentei fazer para adultos, mas não são todos os adultos que adaptam também. Para criança, em geral, você faz. Você acaba tentando fazer quando você tem disponível. Mas o adulto é mais difícil, porque o adulto vai ter que ir lá, ele vai ter que cozinhar, ele vai ter que não comer o chocolate que está lá do outro lado. Então, mas assim, para algumas epilepsias, assim, funciona fantasticamente. Tem pacientes, inclusive, não é regra assim, mas que chegam a ficar livre de crise só com a dieta cetogênica, sem usar medicamento nenhum. Tá. Bom, primeiro, só para entender mais claramente a dieta cetogênica, é uma dieta que tem ganhado muita publicidade por conta do seu uso no esporte ou seu uso com fins de perda de peso, né? O que é Sim, bastante questionável, né? Porque, de modo geral, a gente tem técnicas que são mais adequadas para isso, né? Agora, no caso da dieta cetogênica com foco em problemas neurológicos, ah, o objetivo dela está muito ligado à produção de corpos cetônicos, que ela acontece numa dieta com uma restrição extrema de carboidratos e aí e com uma oferta aumentada de gorduras, né? isso. O que esses corpos cetônicos vão fazer para poder controlar uma crise convulsiva? Assim, a gente não entende exatamente como que os corpos cetônicos eles controlam, mas os corpos cetônicos eles ativam vias metabólicas diferentes dentro do neurônio e essas vias metabólicas eles favorecem com que as medicações funcionem melhor de certa forma. Então, né, assim, é uma coisa bem de bioquímica, né? Se eu tenho açúcar, o açúcar vai para um lado. Se eu tenho o corpo cetônico acaba gerando uma via diferente que favorece a resposta da medicação. É que, só uma coisa, o corpo cetônico ele favorece, mas a ausência do açúcar também, né? Então, na verdade, é uma combinação desses dois fatores. E um outro ponto que a gente não levantou, mas que eu acho que está claro aí pelo que você falou, é que tanto a cirurgia, eu queria que você me fale um pouco como a dieta cetogênica, elas são feitas junto com aquelas medicações que não estavam respondendo antes, né? Não é que você vai parar a medicação e vai entrar com a dieta, né? Normalmente, sim, e até, por exemplo, no caso da cirurgia, o que a gente fala para o paciente olha, assim, eu não estou prometendo que vai ficar sem medicação, mas o que eu estou falando é que a melhor chance de ficar sem crise. Então, assim, dos pacientes que operaram, é só 10% que fica sem a medicação. Tem uma chance, mas é uma chance pequena. E a dieta cetogênica, do mesmo jeito, né? Se fizer a dieta cetogênica, normalmente vai manter a medicação também. Ela aumenta a efetividade das medicações, quer dizer, faz com que as medicações tenham uma maior chance de responder. Exatamente. Tá. Bom, e aí, basicamente, é uma dieta que, por mais que você esteja falando, tá aumentando a gordura, diminuindo o carboidrato, ou quase que eliminando o carboidrato, cada corpo ele reage de uma forma diferente metabolicamente, né? E aí, para que aquela dieta, eventualmente uma dieta que não esteja fazendo efeito, né? A primeira coisa que você tem que saber é se a pessoa ela está entrando em cetose, ou seja, ela está de fato produzindo os corpos cetônicos. Como é que você faz para saber isso? Aí tem o exame de dosagem de corpos cetônicos, né? E você vai acompanhando. Aí, dependendo, aí tem os níveis, aí depende de cada dieta, né? Então, por exemplo, se eu fizer uma dieta que tem 70% de gordura, né? Uma Atkins modificada, vamos colocar talvez uma outra diferente.
Eu vou medir o corpo cetônico e aí vai ter um determinado nível que eu tenho que atingir. Se esse nível ele é passado, eu sei que o meu paciente está em cetose e que ele está aderindo bem à dieta, né? Se ainda assim, né, em cetose, com o nível correto, eu medindo, acompanhando e tudo mais, ele ainda estiver mantendo a mesma quantidade de crises, eu sei que a dieta não funcionou, por exemplo. Tá. E assim, a dieta cetogênica é muito... Tem pacientes que respondem brilhantemente bem, né? E tem pacientes que não respondem nada. Mas você não sabe até você tentar, pelo menos a maioria das vezes. Sim, mas o que eu quero dizer, entre os que não estão respondendo, eles podem não estar respondendo porque eles não respondem esse tipo de dieta, ou seja, o corpo cetônico ele não vai trazer um benefício, ou pode não estar respondendo porque não está entrando em cetose, né? Quer dizer, porque não está conseguindo ter o resultado daquela dieta. Exatamente, só que aí por isso, aí você tem que dosar para saber se realmente os corpos cetônicos estão dentro do alvo que você está esperando. Tá. E quando a gente fala em dieta, é muito comum aquela coisa, ah, não, vamos fazer dieta, mas vamos às vezes dar uma escapada, quer dizer, não é, você tem que estar na maior parte do tempo fazendo dieta, mas isso não significa que você nunca vai poder comer alguma coisa fora da linha, coisa assim, né? Na dieta cetogênica, o que você tem para dizer em relação a isso? Porque é aquela coisa, você saiu da linha, parou de fazer cetose, né? Sim. Assim, algumas quebras muito eventuais da dieta não vão tirar o efeito dela, mas, de novo, esse é o problema de adultos, por exemplo, né, da adesão. Porque realmente, na maior parte do tempo, você não, assim, você não pode, não tem flexibilidade, né, para outros alimentos. Então, assim, se você está quebrando ali, saindo, sei lá, final de semana, que seja, muitas vezes é suficiente para a dieta perder efeito e o paciente ter uma crise. Então, essa questão da adesão mesmo é que eu acho que é a maior dificuldade. Mas, de novo, em quem funciona, né, boa parte não quer sair, porque, assim, funcionou muito bem. E essas pessoas, elas tendem a manter essa dieta para o resto da vida. Quer dizer, acaba virando um hábito de vida e talvez ela nem vai se incomodar tanto com isso. Exatamente. Assim, tem até alguns protocolos de você fazer a dieta e parar, né? Então, tem algumas possibilidades. Mas muitas vezes é isso, a pessoa está tão acostumada e ela está com tanto medo de voltar a ter crise, que ela simplesmente mantém aquela dieta e é isso. Tá. Bom, e aí vamos lá. Então, a primeira opção no tratamento da epilepsia refratária é a cirurgia quando tem indicação, que nem todo mundo tem, né? Quando não tem indicação, a primeira linha de tratamento é a dieta cetogênica, que pode responder em uma boa parte desses pacientes, mas não em todos, né? E que no adulto, você já disse várias vezes que é uma coisa muito difícil de você conseguir manter isso, né? E aí, o que você tem de opção nesses casos? Bom, aí nesses casos, assim, uma coisa que é importante entender é que nesse meio do caminho que a gente está investigando e está fazendo as outras coisas, é óbvio, né? A maior parte das vezes a gente está manejando a medicação e tentando ver se tem alguma coisa que a gente deixou passar. Mas pensando em outras terapias, então uma delas é o VNS, né? Que é aprovado no Brasil, tem empresas que fazem, alguns convênios até cobrem, na verdade. Tem uma resposta bem modesta, sendo sincero. Os estudos de VNS mostram uma redução de crise de 50% a 60%. Então, em geral, a gente vai colocar VNS em pacientes que são muito refratários. Então, assim, tudo bem. O paciente tem 15 crises no dia. Você colocou o VNS, ele vai passar a ter 5, vamos supor. Então, mas é uma possibilidade de você combinar no tratamento. Outra possibilidade, que no Brasil ainda não é aprovado, na verdade no Brasil ainda está só tem do ponto de vista experimental, mas na Inglaterra e nos Estados Unidos já é uma técnica que o pessoal usa muito para Parkinson, mas na epilepsia, né, mais nova, que chama DBS, que é um eletrodo que você coloca no cérebro e ele vai dando os pulsos naquela região para ver se ajuda a controlar a crise, que também tem uma taxa de sucesso ali intermediária. Eu acho que as principais são, assim, tem outras coisas que é possível você tentar fazer, né? Então, assim, para pacientes que têm desencadeantes muito claros, então vamos supor, paciente que relata que o estresse é um desencadeante muito claro e que você não tem critérios de depressão, ansiedade, às vezes a gente até tenta tratar da medicação para ver se melhora, mas que não melhora, dá para tentar psicoterapia para alguns pacientes para ver se conseguem modular o estresse, mas aí, assim, são situações muito específicas e com uma eficácia muito controversa. Né? Então, aí a gente começa a entrar
num campo de situações que a literatura não tem muito claro. E até, por exemplo, outras medicações que a gente tem disponíveis que, eventualmente, que eu já vi, assim, epileptologistas famosos da América Latina mostrando que funcionou por A mais B no paciente deles, por exemplo, memantina, que o pessoal usa muito para Alzheimer, mas que, teoricamente, poderia ter um mecanismo para crise, e o paciente sumir a crise com memantina. Mas, de novo, né, a gente está falando de situações que são relatos de caso, situações de evidência controversa, né? Então, eu acho que assim, as que são bem definidas além da medicação, da cirurgia cetogênica, é o VNS, o DBS, que não tem no Brasil, e para a maior parte dos casos é isso. Tá. E, por fim, a gente já comentou brevemente sobre isso num outro conteúdo, mas que, obviamente, vai ter muita gente aí pulando, falando que você não falou dos canabinoides, né? Que é uma briga aí na medicina, não estou querendo falar bem nem mal, mas que é uma condição que você tem muito ativismo, seja para um lado, seja para o outro, né? Ou seja, tem aqueles que são totalmente falar isso não serve para nada, e outros que vão falar que serve para tudo, né? Ah, os canabinoides, a primeira aprovação clínica que ele teve no Brasil foi justamente para epilepsia refratária, né? Queria que você me falasse um pouco sobre isso. Certo. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui, né, já como ainda bem que eles existem, né? Então, assim, ter uma opção a mais é sempre uma coisa boa. Eu acho que esse é um ponto que tem que ficar claro. Agora, dito isso, assim, na epilepsia nós temos 3 doenças que não são doenças muito comuns, mas que têm estudos bem definidos, assim, que é bem demonstrado, né, que são 3 nomes, né? Lennox-Gastaut, que é um tipo de síndrome epiléptica, Dravet, que é um terceiro, e esclerose tuberosa, né? Dravet, que é o segundo, esclerose tuberosa. Lennox-Gastaut, Dravet e esclerose tuberosa, essas 3 epilepsias, né, que são mais comuns na infância, e que são epilepsias bem graves normalmente, tem uma demonstração clara de que o canabinoide funciona. Não dá para discutir, funciona e ponto. É a primeira linha. É uma das primeiras linhas. Isso, Tá. para uns é a primeira linha, para outros é uma primeira linha combinada, mas sem dúvida funciona. Tirando essas epilepsias, né, as outras epilepsias, assim, aí eu vou dividir de novo em 2 grupos. Existe um grupo de epilepsias que, inclusive, essas 3 estão dentro também, que são chamadas encefalopatias do desenvolvimento. São epilepsias muito graves mesmo. E a opinião corrente é de que parece que para essas também tem resposta, embora não tenha estudo. Inclusive, assim, a atual presidente da Liga Internacional contra a Epilepsia, né, que é a Helen Cross, que é uma das maiores especialistas em cirurgia pediátrica de epilepsia do mundo, também é a opinião dela. Então, assim, para essas crianças, que são crianças que têm epilepsias muito graves, parece que funciona. Agora, quando eu transporto para os adultos, aí a coisa já muda um pouco de figura. Porque, assim, para os adultos, os dados são muito ruins, de um modo geral, mas o único trabalho que a gente tem, que é o melhor trabalho que a gente tem, pelo menos para as epilepsias focais, não funcionou. Não funcionou. E, assim, na prática, já tentei entrar para alguns pacientes com epilepsia focal e, assim, a minha experiência com epilepsia focal é de que a resposta foi virtualmente zero, em todas elas. Assim, eu não vi nenhuma melhor. Tudo bem, de novo, assim, né, coitado do canabidiol, paciente com 4 medicações, com epilepsia super grave, né, combinando. Então, assim, não funcionou. Então, o que eu quero dizer? Acho que é uma ferramenta que a gente tem que usar, já que ela existe, né, e a gente não tem evidência adequada. Não é uma droga de primeira linha, inclusive é uma droga de difícil manejo, que interage com várias medicações, algumas intoxica, outras reduz. Então, assim, tem que estar bem ciente do que você está fazendo. Mas dá para tentar. Tanto que eu tentei, né? Mas pelo menos nesses casos não funcionou. Não dá Então, eu para acho que a pôr ideia uma é expectativa muito alta nisso e nem vir com aquela ideia de que, olha, não, vamos entrar com. Quer dizer, isso é de fato para aqueles casos em que as outras terapias não é a primeira linha, né? Exatamente. Tá. Inclusive, assim, já vi pessoas falando, mas para meu filho, meu irmão, funcionou. E eu acredito que tenha funcionado mesmo, né? Mas, de novo, a gente não sabe exatamente quem são essas pessoas, na maior parte das vezes não parece ter uma resposta boa. Tá ótimo.
Lucas, queria te agradecer mais uma vez a discussão. Acho que deu para entender um pouco aí a linha de raciocínio nesses casos de epilepsia refratária, que é sempre muito grave, né? E contar com você aqui em outras discussões. Eu que agradeço mais uma vez, João. Boa noite, obrigado mais uma vez.